E aí a gente pode dizer que o eu sou é a própria consciência. Mas a consciência impessoal, a consciência que observa, a consciência que testemunha. Porque a partir do momento que esse senso de existência, essa luz, é vestida com uma roupagem de identidade, é como se essa luz se bifurcasse em duas partes. Então, uma parte dessa luz vai para a mente e a outra parte permanece intocável. Em essência, ela não se divide, tá? Mas eu estou falando de divisão apenas para tornar fácil a explicação. Então, a mente, que também é consciente, a sua mente é consciente, só que ela vai ter uma consciência baseada em pensamentos. Então, a mente funciona assim. Para pensar sobre um referencial, eu tenho que utilizar de um outro referencial. Então, para pensar, entender um pensamento, eu tenho que me utilizar de um outro pensamento. Vou te explicar. Para pensar sobre a depressão, entender a depressão, eu, como psicóloga, uso o referencial da psicologia, os conhecimentos e as teorias psicológicas, para pensar sobre aquele objeto, tentar entender e modificar, enfim, criar sobre aquilo. Então, eu uso um outro conjunto de conhecimentos, que nada mais são que um conjunto de pensamentos. Tá entendendo? Eu uso um conjunto de pensamentos para pensar sobre outro pensamento. Uma pessoa que tem uma abordagem religiosa kardecista ou umbandista, por exemplo, poderia pensar esse mesmo evento depressão sobre a ótica de uma perturbação espiritual, de uma perseguição espiritual que a pessoa estaria sofrendo. Um médico poderia pensar esse evento depressão a partir da ótica fisiológica, de uma desregulagem hormonal ou química do próprio organismo. Uma pessoa assim, vamos colocar mais do senso comum, pode dizer que aquilo é frescura, que a pessoa não tem nada, que o que ela tem é preguiça de, enfim, fazer as coisas. Nossa, eu já ouvi isso muito de familiar, de paciente. Então, a mente, essa consciência da mente funciona assim. É assim que ela apreende os objetos. Ela apreende um objeto a partir de outro objeto. Ou ela pensa um pensamento com outro pensamento. Então, nesse sentido, o observador da mente é o pensamento. É por isso que o Krishnamurti vai falar nas palestras dele que o observador e o observado não são diferentes. E não são mesmo. Porque é um pensamento avaliando outro pensamento. E ambos foram construídos. Ambos têm a sua existência porque foram concebidos pela mentalidade humana. E, portanto, nenhum deles em si é verdadeiro. Então é assim que a mente funciona. Ela é como um labirinto cheio de pensamentos, onde o tempo todo eles vão estar entrando em embate e um se sobrepondo ao outro, um dizendo que é o outro e assim por diante. Aliás, essa é toda a história da filosofia e da ciência. Então vinha lá um filósofo, um cientista construir um sistema teórico sobre o mundo e depois de um tempo vinha um outro filósofo ou cientista, refutava tudo aquilo, embasava a refutação com sua argumentação e construía um outro sistema teórico. E foi assim que Newton foi derrubado, foi assim que, enfim, Aristóteles, Platão foram derrubados em muitos de seus preceitos e por aí vai. Que essa é a história do nosso mundo. O mundo é a história do pensamento. Na nossa sociedade também, a gente se constitui a partir dos pensamentos. Então, hoje, não se pensa, não se vivencia e não se reproduz os valores de muitos pensamentos da antiguidade. Então, por exemplo, hoje o divórcio é permitido, antes não era. Não há mais essa valorização da virgindade. Os direitos humanos ganharam uma força aí.
Hoje não se admite escravidão humana, embora ainda exista, mas pelo menos não se admite, não é mais visto como uma coisa natural, percebe? Então, se você analisar bem, a história da evolução humana é a história da mudança dos pensamentos da mente, só isso. Mas a consciência não, a consciência tem um outro modo de operação. É o modo da observação, é o modo daquilo que funciona sem se misturar com aquilo que está sendo engendrado a partir de si mesmo.